Boa noite, queridos amigos e amigas. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma atividade da Ordem Espírita de Sicília, de maneira virtual, e por isso nós agradecemos a presença de vocês por estarem nos acompanhando pelas redes sociais. Nós hoje falaremos sobre um tema que envolve o nosso futuro, que envolve as nossas relações espirituais e onde nós estaremos quando nós morrermos, quando nós desencarnarmos. Para iniciar a nossa atividade, a gente vai fazer a leitura de uma página do livro Sementes de Felicidade, como sempre. Eleve a conversação. A má conversação corrompe e vicia o pensamento, atrai mais companhias, traz tristeza e põe você na direção do sofrimento. Fuja dela. Evite falar mal de pessoas, coisas e situações. Não faça comentários carregados de ilusão e ódio. Encare tudo com bom ânimo e confiança. Quando forçado a emitir juízo, reflexione sem passionalismo. Ponha-se firme. A segurança no que você diz é fruto da sua firmeza em Deus. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, respirar bem fundo, acalmar os nossos corações e pedir a esse Pai amoroso e bondoso que nos auxilie a manter a paciência, o bom ânimo e a esperança diante das adversidades, diante dos obstáculos que a gente encontra pelo caminho. Que nós possamos perceber que nós temos grandes potências na nossa alma e que elas são ferramentas para que a gente consiga superar todos os obstáculos. Que nós possamos sorrir a cada dia, lembrando que nós recebemos a dádiva da vida e que nós temos sempre a assistência da espiritualidade amiga e do nosso irmão maior, Jesus, que nunca nos desampara. E assim nós possamos manter o pensamento firme, refletindo sobre os nossos atos do cotidiano e buscando sempre dar assistência aos nossos familiares, aos nossos amigos e principalmente a todos aqueles que nos procuram precisando de uma palavra amiga, precisando de algo material ou de alguma bênção ou assistência no sentido espiritual do termo. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Falar sobre céu e inferno. É interessante a gente refletir sobre essas duas palavras e entender o significado delas segundo o pensamento espírita. Afinal, se nós viemos falando até o presente momento que nós somos espíritos, seres inteligentes da criação, que vamos tendo diversas encarnações para que a gente tenha múltiplos aprendizados e assim a gente evolua, será que existe um lugar circunscrito no universo, um lugar onde nós vamos repousar eternamente pelos benefícios que nós criamos aos nossos semelhantes aqui na Terra, por termos sido, como nós mesmos dizemos, né, bons, generosos, caridosos? E será que para outras pessoas, ou para nós mesmos, é claro, que cometemos equívocos, que nos desviamos moralmente, que realizamos atos que causaram prejuízos a nós mesmos e muitas vezes aos nossos semelhantes, será que existe algum lugar circunscrito onde nós iremos parar e ficaremos lá em eterno sofrimento? Muitas vezes nós separamos as coisas em apenas dois lados, não é?
nós temos o lado sempre positivo e o lado sempre negativo. Bem ou mal, sorte ou azar, luz ou trevas, céu ou inferno. A isso a gente chama de maniqueísmo. Dividir as coisas em dois lados é uma maneira de nós conseguirmos refletir sobre as coisas que acontecem à nossa volta de uma maneira rápida. Afinal, com o nosso pensamento limitado e tendo que lidar com diversas situações diferentes, muitas vezes separar as coisas em dois grandes blocos funciona para que a gente tome determinadas atitudes, fale determinadas coisas, ou inclusive pense nas melhores soluções para a gente enfrentar algum problema. No entanto, nós precisamos perceber que nós somos seres múltiplos. Há um universo dentro de nós. E separar as coisas em dois lados não funciona quando a gente vai analisar questões tão complexas quanto as que envolvem os nossos atos e pensamentos. Pare para pensar. Será que aquele indivíduo que é um bandido, alguém que cometeu diversos crimes, que machucou inúmeras pessoas, será que esse indivíduo não ama alguém? Será que ele não é amado por alguém? Será que ele não dá assistência a um grupo de pessoas a quem ele deseja que tenham essa assistência? Será que ele não tem nenhum tipo de qualidade? Será que ele é um indivíduo tão mau, tão perverso, que ele deva merecer estar em um lugar onde ele vai ser castigado por toda a eternidade pelos erros que ele cometeu e as qualidades que ele tem, e as potencialidades que ele desenvolveu, e o bem, por menor que seja, que ele realizou? Isso não conta de alguma forma? E se formos analisar aquele indivíduo que é bom, que é justo, que dá assistência às pessoas, será que esse indivíduo não carrega algum tipo de mazela moral? Será que, embora ele seja caridoso, em determinado momento ele não carregue certo tipo de orgulho? Será que ele não tem algum tipo de vaidade? Será que nós somos tão assim preto no branco? Será que nós sempre vamos estar encaixados ou em um lado ou em outro? Pare para pensar em você mesmo. Reflita sobre as suas atitudes que você toma no cotidiano. Será que as nossas atitudes são corretas ao ponto de a gente ter o privilégio de estar em um céu, em uma espécie de paraíso? Será que nós não teríamos que estar de acordo com esse pensamento sobre os dois lados, com um pezinho lá naquele lugar que seria de sofrimento? É preciso que a gente reflita que, por nós sermos um universo inteiro dentro de nós, claro, numa perspectiva metafórica, entendendo que nós temos múltiplas vivências, que nós cometemos sim diversos equívocos, mas que nós também praticamos o bem e realizamos uma série de situações positivas para as pessoas que convivem conosco. Como lidar com essa situação, então? O que vai acontecer comigo, sabendo que eu não estou nem tanto para o céu, nem tanto para o inferno? O que acontece com esses indivíduos que, sim, cometeram atos muito mais perversos do que a maior parte das pessoas na sociedade? Será que eles merecem realmente ser castigados por toda a eternidade? E aqueles indivíduos que cometeram poucos equívocos e que fizeram das suas vidas um processo de doação,
para as pessoas que precisam? Será que, pelos pequenos equívocos que eles cometeram, será que eles merecem estar em um lugar de ventura, de alegrias, de eterna felicidade? Será que eles não têm algum aprendizado a realizar? Quando a gente para analisar simplesmente a ideia de que nós temos um Deus que nos ampara, que nos dá assistência, que é perfeito, que é infinitamente justo e bondoso, essas ideias sobre céu e inferno, elas já não parecem as melhores para pensar sobre o nosso futuro no desencarne, sobre a nossa vida espiritual. Afinal, se ele, como na metáfora em que Jesus utiliza, se ele é nosso Pai, um Pai que seja justo e bondoso, ele não vai querer que seu filho seja castigado. O que ele quer é que esse filho aprenda com os seus erros e assim se torne uma pessoa melhor. Se um pai que é justo e bondoso e que é falho às vezes pensa assim, imagine um pai que é perfeito e que possui não justiça e bondade, mas a infinita justiça e a infinita bondade, a infinita misericórdia. É impossível pensar que esse pai colocaria os seus filhos em uma situação tão pesada. E o outro lado também é importante de ser analisado. Ficar em um paraíso, descansando por toda a eternidade, tocando harpas com os anjos. Que pai que deseja que o seu filho se desenvolva, que o seu filho evolua, que o seu filho adquira determinados aprendizados, iria querer que esse filho ficasse na preguiça, na inércia, sem trabalhar por toda a eternidade. Se ele, como pai, trabalha. Deus trabalha incessantemente. Ele não para de trabalhar. A todo momento, ele está criando, recriando e dando assistência. Se nós somos os seus filhos e se nós herdamos determinadas potencialidades, se a nossa vida é eterna, é impossível que a gente pense, vida eterna no sentido espiritual, é claro, é impossível que a gente pense que nós vamos ficar eternamente descansando. Então, quando a gente pensa em justiça divina, em misericórdia divina, é preciso que a gente tenha essa perspectiva. Nós não podemos ser colocados em um lado ou em outro. Analisando os fatos da nossa vida, analisando os fatos da maior parte da vida das pessoas, nós vamos perceber que elas têm muitas qualidades, muitas potencialidades desenvolvidas ou a desenvolver, e também muitas mazelas morais que foram adquiridas ao longo do tempo. Então, nós estamos em um processo de aprendizado. Kardec pergunta diretamente isso aos espíritos. Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar a seguinte pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Ou seja, será que há um céu para as pessoas boas e um inferno para as pessoas ruins? E os espíritos respondem: as penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, o que os espíritos estão esclarecendo? Que nós, quando nós estamos vestindo esse corpo físico,
esse corpo de carne, nós, enquanto espíritos, nós vamos ter, né, situações de mais alegrias, mais felicidades ou menos felicidades, de acordo com o lugar onde nós encarnamos. Ou seja, se nós estamos na Terra, que é um mundo que não está muito distante de se regenerar, mas que ainda tem muito mal, né? As pessoas ainda fazem muito mal, é impossível que a gente pense que nós vamos viver uma vida plenamente feliz aqui. Nós vamos passar por situações complicadas, algumas vezes vamos causar situações complicadas para nós e para os outros, e também vamos fazer coisas positivas. O mesmo acontece do outro lado da vida. De acordo com o nosso grau de consciência sobre os atos que cometemos, aqui na Terra, esse vai ser o nosso estado do outro lado da vida. Esse estado não pode ser um estado fixo eternamente. Então, eu não posso permanecer em um momento de grande felicidade eternamente, porque eu ainda estou em um processo de evolução. Eu ainda preciso resgatar determinados débitos dos erros que eu cometi. Eu ainda preciso passar por certos aprendizados. Então, eu vou precisar ainda viver outras situações em uma outra existência. E, como os espíritos mesmo esclarecem, não há um lugar específico para que nós fiquemos no outro lado da vida. Há locais temporários onde nós nos instalamos por determinado tempo. É o máximo que acontece conosco. E aí Kardec, enfático, ele resolve reformular a pergunta, colocando um outro aspecto. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. E aí os espíritos esclarecem. São simples alegorias. Por toda parte, há espíritos ditosos e inditosos, ou seja, espíritos felizes ou infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. Então, olha só que interessante. Os espíritos, eles se reúnem e se agrupam de acordo com o que pensam, o que sentem e de acordo com os atos que realizaram. Então, em determinado tempo, na espiritualidade, eu me reunirei com aqueles que mais se afinizam comigo. É aí que a gente chega finalmente à ideia de céu e inferno, segundo a doutrina espírita. Ao invés de serem lugares onde nós permaneceremos por toda a eternidade, eles, na verdade, são o que a gente chama de estados de espírito. De acordo com o meu pensamento, com o que eu sinto, de acordo com a minha natureza no momento, esse vai ser o meu estado na espiritualidade. E o lugar para onde eu irei é o lugar aonde o meu pensamento estará voltado. Eu me reunirei com outras pessoas que tenham afinidades de pensamento comigo. E isso vai fazer com que a gente tenha determinados aprendizados. Afinal, se eu tenho muitos pensamentos impuros, carregados de mágoas, de ressentimentos ou de sentimentos de vingança, de violência, eu com certeza estarei relacionado a outras pessoas que tenham pensamentos similares. E isso, obviamente, fará com que eu tenha
determinadas situações complicadas do outro lado da vida, até o momento em que a minha consciência ela vai fazer com que eu desperte para o que eu fiz de errado e para o bem que eu deixei de realizar. Nesse momento, o meu pensamento ele vai se modificando. Ao se modificar, eu com certeza já estarei unido a outro grupo de pessoas. Aquelas que pensam no perdão, aquelas que pensam na paciência, aquelas que deixaram para trás as suas mágoas e os seus ressentimentos. E assim, talvez eu já esteja apto para receber melhor a assistência e o amparo dos espíritos superiores, dos chamados anjos da guarda. E eles vão me esclarecer melhor o que eu farei na minha próxima existência. Eles vão me auxiliar a escolher qual vai ser o meu destino na minha próxima encarnação. E é importante dizer que, embora eu possa estar em um estado de espírito não muito positivo quando eu desencarno, a espiritualidade continua me amparando. Eu continuo tendo a assistência dos anjos da guarda. O que acontece muitas vezes é que do outro lado da vida, quando eu me encontro nessas situações de mágoa, de ressentimento, com sentimentos de vingança, de ódio, eu não consiga enxergar e ouvir a assistência desses espíritos amigos, a assistência dos anjos da guarda. Então, é muito interessante a gente refletir sobre isso que nós estamos falando, que nós estamos chamando de estado de espírito. Pensem, é como as ondas do rádio. Se eu estou em determinada frequência, ouvindo determinado canal de rádio, eu não vou conseguir ouvir a outra estação. Então, há uma estação dos espíritos que pensam no bem. Há uma estação daqueles espíritos que se encontram arrependidos e que querem resgatar os seus erros, querem passar por determinados aprendizados. E há outras estações daqueles espíritos que se encontram entristecidos, amargurados, que se encontram odiosos, desejosos de vingança. E nós vamos nos sintonizando de acordo com a nossa faixa de pensamento e de acordo com aquilo que nós carregamos no nosso íntimo. Esse vai ser o nosso destino na espiritualidade. E como nós já dissemos, como Deus nunca nos desampara, nós recebemos a assistência dos nossos espíritos amigos. E vai chegar um momento em que, se nós estamos nessa faixa vibratória não muito positiva, nós vamos despertar. Porque nenhum erro é passível de condenação eterna. Todo erro pode ser resgatado. Como aquela frase célebre de Chico Xavier, que depois ficou famosa também no filme, né, no filme biográfico dele: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. É impossível retornar ao passado para que a gente faça melhores escolhas, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Essa é a ideia que nós espíritas defendemos, porque ela traz a noção de que Deus é infinitamente justo e bondoso com todos os seus filhos. É interessante a gente perceber que nós temos um livro inteiro que fala sobre isso. É O Céu e o Inferno. O título é bem provocativo, justamente para poder chamar a atenção das pessoas, para que elas possam ler e se integrar sobre esse conhecimento que é maravilhoso e libertador. Porque muitas vezes nós mesmos nos castigamos e nos sentimos culpados pelos erros que nós cometemos.
A culpa nunca é positiva. E se nós estamos vibrando nessa faixa de pensamento, quando nós desencarnamos, nós vamos estar atrelados a essa culpa no outro lado da vida. Então é preciso que a gente substitua a culpa pelo perdão. E é preciso que a gente pense que nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Então a culpa, ela não faz parte da ideia de perdão e de responsabilidade. É possível, assim, que eu possa recuperar os erros que eu cometi. Tal como aquele aluno que está em recuperação. Ao final do ano, se ele ficou reprovado, ele vai ter a oportunidade de refazer o seu aprendizado em uma nova série, uma nova turma, né? Mas no mesmo campo de atuação, com os mesmos aprendizados que ele não adquiriu na outra série. Isso é o processo da reencarnação. Quando nós estamos no outro lado da vida, na espiritualidade, nós temos a possibilidade de fazer essas reflexões e de ter certos aprendizados. E é preciso que a gente diga, o amor, ele cobre uma multidão de equívocos, uma multidão de pecados, como as pessoas costumam dizer. Então, muitas vezes, as situações negativas que nós causamos aos nossos semelhantes, elas vão ser resgatadas através do amor. Então, é impossível que eu permaneça em sofrimento eterno. Vai chegar um momento em que, do outro lado da vida, eu terei esse despertar. É claro, esse processo de despertar, ele vai acontecer de acordo com o tempo necessário que aquele espírito precisa. Alguns podem ter esse processo de arrependimento em pouquíssimo tempo. Outros, por se resvalarem no erro durante muito tempo, por carregarem essas mágoas e esse ressentimento por muito tempo, isso é mais difícil de acontecer, mas não impossível. Então, o tempo em que eles permanecerão presos nesses enganos, presos nessas situações que vão causar sofrimento para eles, esse momento pode ser um pouco mais longo ou um pouco mais curto. Mas esse momento de despertar e de transformação, ele vai acontecer. Nesse livro, O Céu e o Inferno, eles têm, a gente diz eles, porque nós sabemos que a espiritualidade amiga auxiliou Allan Kardec na escrita da obra. Há um trechinho chamado Código Penal da Vida Futura. A gente não vai ler o Código Penal inteiro, é claro, mas nós separamos aqui 2 pequenos trechos que explicam muito bem o que nós acabamos de dizer. Em virtude da lei do progresso, toda alma, tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Recebe-os no seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada um o mérito de suas obras. É interessante a gente pegar esse trechinho final, né? A cada um segundo as suas obras. É uma fala de Jesus. De acordo com o que nós realizamos aqui na Terra e do outro lado da vida também, porque lá nós construímos coisas e nós temos aprendizados também, de acordo com o que nós fizemos, nós receberemos o mérito devido. E é claro, as coisas acontecerão de acordo com o bem que nós realizamos ou o mal que nós criamos. Estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como o gozo, a felicidade, a alegria, a perfeição, a alma carrega em si mesma
o seu próprio castigo em toda parte onde se encontra. Não é preciso para isso de um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas. Então a gente percebe que o inferno é realmente um estado de consciência. De acordo com o meu estado de consciência, eu vou passar por situações de sofrimento, porque a minha própria consciência irá me cobrar. A minha própria consciência vai fazer com que eu sinta, ou que eu pense, que eu me reflita sobre determinadas coisas. Se isso já acontece no momento atual, em que eu estou encarnado, por que isso não aconteceria no outro lado da vida? Eu lembro de uma situação que aconteceu há pouco tempo. A minha filha, ela rabiscou a parede da casa, mas rabiscou em um lugar em que a gente não ia conseguir ver. Então, passados alguns dias, assim, uns 2, 3 dias, ela veio e contou pra gente. Contou que ela havia rabiscado a parede. Esse é o momento do despertar dela da situação errada que ela fez. Então, através desse simples ato que ela realizou, a gente pode tirar a lição da noite de hoje. Reparem, ela deve ter pensado sobre isso, ela deve ter refletido sobre, talvez até tenha se sentido mal, porque ela fez algo que nós dissemos que era errado. Mas ela chegou um momento do despertar da consciência em que ela revelou o erro que ela fez. E aí nós demos a borracha para que ela apagasse o que ela fez de errado na parede. Claro que não deu muito certo, mas ela precisava daquele aprendizado em que ela tinha que reparar o seu erro. E agora a consciência dela está mais tranquila, porque ela se livrou daquele peso. Esse é o processo que envolve o nosso céu e o nosso inferno interior. E a gente termina dizendo o seguinte: o espírito é assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. Pode prolongar seus sofrimentos pela persistência no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços em fazer o bem. Que a gente possa sempre buscar esse céu na nossa própria vida, no sentido espiritual do termo, e que a gente vá abandonando aos pouquinhos as mazelas morais que vão nos deixando com um pezinho nesse inferno interior. Porque a nossa consciência, onde estão gravadas as leis de Deus, ela nos cobra. É preciso lembrar de um poeminha de Maria Dolores, que é psicografado por Chico Xavier, em que ela conta exatamente o que aconteceu com o nosso irmão Judas Iscariotes, aquele que foi responsável, dos responsáveis, é claro, pela crucificação de Jesus. Ao entregar Jesus por 30 moedas de prata, ele não esperava que tudo aquilo acontecesse. O seu desejo era que Jesus se rebelasse e que Jesus, com todo o seu poder e a sua glória, tomasse à força aquele território e assim libertasse o povo de Jerusalém. Como isso não aconteceu, ele foi tomado pela mágoa, pelo ressentimento, pelo remorso, e segundo os relatos que nós temos, ele cometeu o suicídio. Vejam bem, é uma situação muito delicada e muito complicada, mas ele teve a sua possibilidade de reparação. Na espiritualidade, já desperto e magoado por tudo aquilo que ele havia feito, ele de repente recebe a visita de um espírito amigo. Uma mulher envolta em luz. Ela faz diversas perguntas e diz a ele que ele vai ter a possibilidade de reparação. E depois de um longo período de conversa, ele pergunta: quem sois vós? Que vem aqui
para assistir um sofredor. E aí ela diz: eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, nós temos a assistência desses grandes espíritos, desses seres maravilhosos que passaram pela Terra e que já atingiram ou estão próximos de atingir a perfeição. São eles que nos amparam e nos dão forças para continuar. E não há erro que não possa ser reparado. Se Judas, o responsável pela crucificação de Jesus, recebeu o amparo da própria mãe do Cristo, então é possível que o meu erro ele seja reparado também. E é possível que eu alcance a plenitude e a perfeição. E assim, para encerrar, vamos à nossa prece final, agradecendo a Deus por nos dar a oportunidade maravilhosa de reparar os nossos erros, de superar as nossas dificuldades, de perdoarmos e sermos perdoados. E pelo incentivo que nós temos de alcançar esse céu interior, esse estado de consciência, em que nós vamos, sim, ser felizes e termos plena consciência, pleno conhecimento sobre os desígnios de Deus. Agradecemos a Jesus por todo o amparo que nós temos recebido e pelo amparo que nós receberemos. Obrigado por tudo, Senhor, porque nós temos a oportunidade de entender um pouco mais qual é o nosso papel e o que nós devemos buscar. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.